Olha, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, o professor Rodrigo Amaral, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Professor, esses ataques que aconteceram hoje, mais cedo, lá em Israel, esses ataques mostram que aquela região, o que aconteceu, mergulhou todo esse conflito deixou a situação muito mais delicada, não só na região, mas para o mundo inteiro, não é isso? Sem dúvida, a gente assiste mais um momento, né, desse ano de 2024, que pela segunda vez o Irã ataca mísseis a Israel, né? Acho que a gente já foi mencionado na bancada, inclusive boa noite aos membros da bancada também, os ataques iranianos em 31 de abril, e eu acho que é importante a gente fazer uma comparação com aquele cenário com esse, né? Naquele momento, o Irã atacou pouco mais de 250, alguns falam entre 300 e alguns mísseis, né? Israel, nenhuma fatalidade, nenhuma vítima fatal. Eram ataques estratégicos, inclusive depois o governo iraniano afirmou sobre esses ataques estratégicos e afirmou que aquilo era uma resposta ao ataque israelense, à embaixada iraniana em Damasco, que ocorrera dias anteriores, né? E a resposta naquele momento de Israel foi uma tréplica, digamos assim, de ataques à cidade de Isfahan, que é uma cidade que tem potencial de desenvolvimento nuclear. Então, foi o que a gente chama, né, nesses estudos estratégicos de uma batalha de blefe, né? Ninguém ali estava querendo, de fato, uma guerra total entre essas unidades, porque se tratam de potências regionais com grande capacidade militar e capacidade nuclear estratégica, né? Naquele momento, o cenário regional era um cenário de guerra em Gaza e exclusivamente em Gaza. Evidentemente, haviam ataques pontuais do chamado eixo da resistência a Israel, né? Então os Houthis, a Frente de Mobilização Popular Iraquiana, alguns grupos sírios e propriamente o Hezbollah. O cenário agora é outro, né? A gente fala, na verdade, de um cenário em que Israel estendeu a guerra para dentro do Líbano, né? Mencionado pelo Leandro um pouco mais cedo, essa entrada, né, no território libanês, a entrada dos militares israelenses no território libanês, um ataque sem precedentes de Israel contra o Hezbollah, que é um grupo político, um grupo com força paramilitar dentro do Líbano, que sempre foi, eu acho que, o principal ativo, né, rival de Israel no Oriente Médio. E temos que mencionar também a quantidade de lideranças assassinadas por Israel, né? Então a gente fala em algo em torno de 7 lideranças do Hezbollah assassinadas por Israel, uma liderança iraniana, justamente essa que acarretou o ataque em abril, né? Que era o diplomata iraniano em Damasco, e 3 lideranças do Hamas. E isso é importante porque uma dessas lideranças, o Haniyeh, estava justamente em Teherã na celebração de posse do presidente do Irã, né? Lembrando que o presidente iraniano também faleceu em um acidente aéreo esse ano, né? Então, a gente fala de todos esses processos que aconteceram de forma concomitante, e na mídia iraniana, nas mídias de resistência no Oriente Médio, se falava muito de quando que o Irã iria responder a essa escalada israelense. Então, em termos táticos, o que se viu nessas últimas semanas foram vitórias e vitórias de Israel, né? Os ataques aos pagers e walkie-talkies no Líbano, os ataques aéreos ao sul do Líbano e Beirute, o assassinato de Nasrallah, né? Esperava-se uma resposta do Irã, e eu acho que o auge que explica esse ataque iraniano foi a declaração feita por Benjamin Netanyahu há 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, eu não me recordo, que era uma declaração diretamente ao povo iraniano, né? Falando justamente que o governo do Irã seria um governo autocrático, que eles deveriam ser libertos, chamando o povo do Irã para as ruas, né? E eu acho que isso foi o auge, né? Acho que não haveria outra possibilidade que não fosse, no mínimo, esses ataques. Isso pensando estrategicamente, né? Falando um pouco sobre essa geopolítica do Oriente Médio. O que a gente pode ver desses ataques, né? E aí eu vou tentar ser bastante breve a partir de agora. São ataques de 180 mísseis, quase 200, né? Calcula-se algo em torno disso, que até agora também não temos vítimas
diretas, né, desses ataques em Israel. Mais uma vez, ataques que foram interrompidos pelo sistema de segurança, né, o Domo de Ferro israelense, além de contar também com seus aliados regionais para conter esses ataques. Então, alguns analistas, e agora trazendo essa perspectiva iraniana, têm apontado que, mais uma vez, o que o Irã fez foi um ataque estratégico, né, que não tinha propósito imediato de atingir bruscamente Israel, tampouco seus civis. Então, acho que é importante a gente trazer esse ponto de vista, porque é um ponto de vista que tem uma necessidade de normalizar o Irã como também um Estado soberano, ainda que de fato tenha suas particularidades de regime político, a gente pode discutir sobre elas, mas é um Estado soberano que tem uma racionalidade estratégica e que, nesse ataque, aparentemente, mais uma vez, está dentro das regras do jogo do direito internacional, se ele de fato não atingir civis. Então, é muito curioso isso, porque, ao contrário do que se pinta, né, desse Irã extremamente perigoso, ele é no sentido de ser uma oposição. Mas nos seus ataques ele não tem se colocado, e eu acho que tem uma razão também estratégica para isso, né? O Irã não quer exagerar na mão, porque ele tem muito a perder, né? Ele não tem tantos aliados tão importantes como no caso de Israel, né? O Irã tem muito mais a perder, e ele não quer uma guerra regional. E eu tendo a crer que, ainda que o discurso seja muito agressivo, né, por parte das lideranças iranianas, por parte das lideranças israelenses, nessas últimas horas a gente já viu algumas manifestações nesse sentido, Israel também não tem interesse de uma guerra direta com o Irã, a não ser que nessa guerra participe o seu principal aliado, que, para mim, é a base de todo o problema até agora, é os Estados Unidos da América. Né? Nós estamos falando de um país que financia, sustenta a capacidade militar israelense, seja ela de proteção ou não, mas que no frigir dos ovos continua uma guerra que começou um ano atrás. Né? E alguns analistas, né, alguns políticos internacionalmente têm se posicionado dessa maneira. Nós temos que ter em foco a razão do início dessa conflitualidade toda, que é a discussão sobre a autodeterminação da Palestina. Se a gente não tiver isso na mesa, né, é muito difícil a gente falar sobre interrupção dessa escalada. Eu já vim aqui algumas vezes, né, na CNN, tive o prazer de vir aqui falar sobre esse tema, e cada vez mais a gente sempre fala de escalada. Parece que toda vez que eu volto aqui a coisa está mais complicada, e isso é muito temeroso, porque a gente fala não só da questão geopolítica regional, mas de milhares de vidas, né, que têm morrido por conta dessas guerras, né, 42 mil vidas palestinas em Gaza, mais de 2 mil vidas israelenses, né, centenas e centenas, esse número cada vez mais cresce, de vítimas libanesas e assim por diante. Né? Eu acho que é um pouco esse o cenário, Leandro.